0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h28, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e temos aqui o professor Marcelo Gantos. O mesmo pai dos burros que o Aloysio cita ali, que é o famoso Google, eu também fiz aqui uma pesquisa sobre você, mas tem tanta coisa para falar que eu acho melhor. Senão leva 10 minutos só falando tudo que você tem de títulos, de formação. O mais importante é jogar a bola para Aloysio e a gente começar o papo aqui com o professor Marcelo Gantos. Aloysio, com você então, vamos lá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aloysio, bom dia, Marco Antônio e audiência da Folha FM. Um prazer estar aqui. Prazer nosso te receber. Rapaz, a gente tenta coisa para falar. Pode falar, começar falando sobre a UENF ou pode começar falando sobre eleições argentinas? Você prefere começar falando sobre o quê? Podemos começar pelo maior e chegar para a aldeia, né? Que é a UENF, nossa aldeia. Tolstói dizia que se você quiser ser universal tem que falar da sua aldeia, né? É isso. Escritor russo. Mas vamos lá. Eu tive comecei falando então pelo plano internacional, você é argentino. Em Mar del Plata, estava falando com o Marco aqui, né? Em Mar del Plata. Engraçado, eu acabei de ver ontem a série, acabei de ver na madrugada, eu cheguei do Cineclube, o último capítulo da série que eu comecei a ver na Argentina em junho e terminei aqui no Brasil. Que série permite você ficar, né? Isso. Que é o Monzon, um grande pugilista. Sim, a biografia. Uma vida muito complicada, que né? O incidente final ocorre lá em Mar del Plata, né? Exatamente. Se passa muito dele em Mar del Plata. Por isso que você falou que Mar del Plata me lembrou. Que eu não conheço, eu tive Argentina algumas vezes, mas nunca fui em Mar del Plata. Não gosto de cassino. Enfim, praia a gente tem mais bonita aqui, então nunca tive interesse em ir em Mar del Plata. Mas Você conhece o caso, logicamente, que mobilizou a Argentina. Todo mundo se lembra, acho que ali no final dos anos 80, né? O assassinato da mulher e tal. Alicia Muniz. Uma atriz de segunda linha. Né? Fazia dança do ventre. Dança do ventre. Eu conheci ele como pugilista e admirava muito, né? Era incrível, com 16 lutas, defesa de título. Em mais de 100 lutas, ele tem 3 derrotas só. É um negócio impressionante. Carlos Monzon, não é isso? Carlos Monzon. Monzon. Realmente uma trajetória pugilista latino-americano. Talvez seja maior até do que a de Eder Joffre. É uma coisa impressionante a trajetória dele. Agora, e ele mudou de categoria também, eu acho. Sim. Ele teve, como o Éder... Médio mediano passou. Como o Éder passou de peso galo, peso pluma, peso pena, e conquistou aos 30 e tantos anos o título em cima do você falou cartel de Monzon, né? Impressionante. 16 defesas de título. Muita coisa. Incrível. E tinha uma característica interessante, né? Porque normalmente muitos lutadores... Ele era um lutador alto, esguio, né? E era muito magro. Era magro. E com uma envergadura. Uma envergadura maior, 10 centímetros. Eu estava lendo outro dia sobre ele. Porque eu vi o filme do Éder e me interessei de lembrar do Monzon. Ele era magro, né? Então... uma coisa incrível. Ele era mais um cara mais longilíneo. Mas se você parar para ver, é o mesmo biótipo do Mohamed Ali, do John Jones hoje no MMA. Uma elegância no boxe o alcance também. Maior, né? O próprio Anderson Silva, brasileiro, no MMA também, era um cara de longilíneo de alcance longo, né? Com alcance longo, exatamente. E mas, no boxe enfim, isso é fundamental. Tem como se defender, né? Realmente o que ele fez foi coisa bárbara, absurda. Tem a história do cartoneiro Baez, né? Que foi um recoletor de cartão, que foi o testemunho central do processo, né? Embora seja meio questionável uma também. Uma história muito... Porque da distância que ele estava, ele tinha problema de vista, então ele não teria visto com tanto detalhe como ele contou, né? Mas passou a ser uma figura central folclórica de todo desse imbróglio, né? Porque virou Foi um caso famoso no mundo todo, né?
E fizeram depois, ele é de Santa Fé, né? E fizeram depois uma estátua para ele. Ele morreu, ele é preso, cumpre pena, sai e morre, envolvido em outra polêmica, num acidente, a 140 por hora, morre ele. Jovem, ainda. E fizeram uma estátua para ele em Mar del Plata e botaram campeão do mundo. E aí, no momento politicamente correto de hoje, corrigiram os dizeres da placa. Campeão do mundo e feminicida, né? Teve um adjetivo somado na sua trajetória. Mas não é uma coisa realmente sem defesa. O que ele fez é bárbaro. Simplesmente fato, né? É um fato. É uma pessoa que veio de baixo também, né? Mas enfim. Eleição do Alberto Fernandes, eu tive lá em junho na Argentina. Acho que foi a quinta vez que fui à Argentina. E falei aqui no programa, entrevistou o Gustavo Alejandro Oviedo. Você deve conhecer, seu compatriota. Sim, amigo, pessoal, muito querido. E advogado, publicitário. E Gustavo é um liberal, apostando na reeleição do Macri. E eu falei ao Oviedo, eu não sei, mas eu estive na Argentina, de Buenos Aires. Eu fui para Bariloche também, eu cruzei pelos Lagos Andinos e para o Chile. Mas em Buenos Aires, eu nunca vi tanto morador de rua. Eu fiquei impressionado com aquilo. Nunca havia visto. No Brasil hoje também está com muito morador de rua. O que revela a miséria, né? O aumento da miséria. E Buenos Aires, que sempre foi um eleitorado não tão peronista assim, muito dividido. Eu falei, você está assim em Buenos Aires, o resto do país deve estar pior. Então eu projetei que, pela lógica do que eu vi, eu acho que o Macri não se reelege, não tem como se reeleger. E acabou se confirmando. Você tem graduação em História, enfim. Eu não sei qual a sua orientação política, mas eu quero crer que você, não sei se você é liberal como Oviedo, mas um historiador geralmente é uma formação mais à esquerda. Como é que você vê esse processo eleitoral que levou de novo o kirchnerismo ali com a Cristina Kirchner, vice do Alberto Fernandes? Como é que você vê? O que você espera? Bom, eu acho que a gente, desde Brasil, tem uma perspectiva um pouco deformada, né? Para quem não tem uma experiência local de conhecer a cultura argentina, a situação que vive o país nesses últimos anos. E temos uma visão que muitas vezes está influenciada um pouco pela política internacional, pela economia global. E a Argentina é um caso paradoxal, né, na história latino-americana. E este momento que está vivendo a Argentina, eu acho que é uma consequência de um processo maior, né, que envolve o que a gente está observando de um modo mais concreto e forte hoje em Chile, né? Isto é o desgaste de um modelo que foi implantado na América Latina e que no qual o Brasil hoje está de alguma forma alinhado, que é uma política neoliberal, fortemente neoliberal e com traços conservadores, que implica um processo de distribuição de renda que muitas vezes e um ajuste fiscal do Estado que muitas vezes tem consequências terríveis, como é o caso da Argentina, né? Quando nós presenciamos esta eleição, ficamos um pouco surpresos, sobretudo porque havia uma confiança 4 anos atrás de que o governo Macri teria um efeito restaurador, um pouco de, por um lado, uma justiça, economia arrasada, né? Uma justiça que pudesse dar conta dos problemas da corrupção, que foram imensos, né? E o problema da desigualdade que se foi afunilando com o correr do tempo. Nós estamos hoje com uma Argentina com um nível de pobreza altíssimo, como comprovou Aloysio na sua visão assim mais superficial de Buenos Aires, né? Mas o grau de pobreza se estende para todo o país. Nós temos na Argentina mais de 30% da população na linha da pobreza, que é inédito, na Argentina.
um mercado de trabalho estagnado, que é fundamental, uma capacidade de consumo dos cidadãos que é mínima, e um arrojo econômico familiar que se baseia em uma condição de tarifas de serviços altíssimas. Então a condição dos argentinos médios está sendo muito prejudicada por esse modelo, e este estalido, digamos, esta vitória contundente, do Alberto Fernandes e Cristina Fernandes, é só o resultado Cristina Fernandes e Kirchner, porque ela também é Fernandes. Mas Cristina Kirchner. Se falar Cristina Fernandes... Mas aqui a gente fala Fernandes. Porque agora a gente não sabe quem é, tem que ser Cristina Kirchner. Então, é um resultado de um processo inexorável, porque realmente o argentino votou, sua escolha política foi feita em função de um desgaste da condição econômica, violento, uma degradação da qualidade de vida, resultado de um ajuste que é tremendamente cruel. E Chile está sendo hoje uma metáfora também do perigo que a gente tem pela frente, E acho que nós devemos nos espelhar um pouco para tentar observar os resultados de esse tipo de modelo econômico que traz consequências gravíssimas, Então esse primeiro contexto assim global econômico influi. Infelizmente hoje a gente não fala de ideologias, hoje fala de condições de vida. Temos caído em uma eleição que foi determinada por uma condição de vida e uma condição econômica da maioria que se revoltou contra esse ajuste. A revolta tem sido fundamental. A revolta do povo tem sido fundamental, e às vezes você vota em quem às vezes não está preparado, como foi o caso do Brasil, que aconteceu isso, às vezes simplesmente por uma revolta de um modelo que está acusado de corrupção e tal, você acaba não tendo muita opção, muita alternativa. Com Gustavo, nosso amigo, temos sempre um debate aberto, porque ele encarna, digamos, um modelo de liberal democrático. É o liberal clássico, liberal na economia e nos costumes. Sim, criou-se agora um híbrido, e também ele representa um estereotipo do que a gente denomina gorila, Eu sempre sacaneio ele em termos que é aquele argentino que tem uma adversão pelo peronismo, o peronismo é um fenômeno histórico que também tem uma série de dilemas que não se resolvem na história argentina e que se renovam, E hoje nós temos no poder novamente o peronismo, com uma reformulação de um movimento que integra gregos e troianos, com um forte componente kirchnerista que basicamente definiu a eleição. Se a gente observa os resultados concretos da eleição, a diferença foi significativa, um triunfo em uma primeira volta por aproximadamente 8%, que se concentra... Macri ainda conseguiu diminuir a diferença. Conseguiu uma diferença, mas o que definiu a eleição foram os municípios do conurbano que concentram o maior número de kirchneristas. Então, como diziam na Argentina, Cristina sozinha ela não consegue, mas sem ela nós não conseguimos. Então, esse era um pouco o dilema. Houve uma construção de uma frente ampla, que integra grupos que em determinado momento foram adversários políticos, mas que se constituem como um movimento orgânico que hoje constitui praticamente o 66% do eleitorado, considerando que um 7% também é de voto peronista, mas que... Então você acha que o progressismo, a esquerda, na Argentina, se bem que o peronismo, você chamar peronismo de esquerda é complicado. O peronismo, por exemplo, só para citar um exemplo, para não ir muito longe, o Perón no poder, era mais próximo ao eixo do que os aliados. Sim. Era mais próximo a Hitler e Mussolini do que a Roosevelt e Stalin. Estava do outro lado, Roosevelt, Stalin enfim. Inclusive vários
nazista, inclusive o pai do Holocausto, Adolf Eichmann, migrou depois e veio até os anos 60 em Buenos Aires. Eichmann também. Depois Mengele, que teve aqui no Brasil, também foi que chegou a passar por Buenos Aires também. Mas Adolf Eichmann foi o cara que concebeu o Holocausto. Ele concebeu, né? E foi preso pelo Mossad, Serviço Secreto Israelense, em Buenos Aires, e levado e julgado e condenado e morto em Israel. E contava com a proteção da polícia, ele tinha da polícia argentina. Ou seja, o peronismo, fala em esquerda, é meio complicado. Historicamente, analisando o que foi o peronismo, aliado de Hitler, para mim, não é de esquerda, né? Mas, enfim, agora, conseguiu-se nessa eleição argentina fazer o que a esquerda brasileira não fez, que foi se juntar. Sim. Na esquerda no Brasil, ela se dividiu e Bolsonaro se elegeu. Você acha que o exemplo brasileiro serviu e foi aprendido pela Argentina? Eu acho que a gente tem umas, digamos, trajetórias políticas diferenciadas. Você fez uma observação muito significativa sobre a formação histórica do peronismo enquanto um movimento que surge em um determinado momento histórico da Argentina, na década do 40, né, que se constitui como um freio para a esquerda, especificamente na década del 20, do 30, havia uma consolidação do socialismo, do anarquismo, do comunismo na Argentina, e o peronismo surge como uma válvula de escape para a ofensiva comunista, entre aspas, né? E, então, esse peronismo se constitui também com uma forte doutrina cristã, que dá um apelo popular significativo, o que a gente conhece como o humanitarismo cristão. E essa é uma trajetória que envolve um setor da igreja com o peronismo, com as forças armadas e com os setores também populares. Então é um conglomerado de forças que é bastante heterogêneo, mas que se fundamentava na liderança do Perón. Depois da desagregação do 73, da ditadura, de tudo isso, a configuração do peronismo, ela toma uma vertente muito neoliberal com a figura de Carlos Menem. Sim, verdade, verdade. Então, a gente, relações carnais com os Estados Unidos. Então, a gente vive um conflito permanente. O peronismo tem isso. Mas, significativamente, agora há uma nova aliança. Né? Há uma nova aliança e eu acho que o Alberto Fernandes está construindo uma gramática política diferenciada. Eu gostaria de deixar isto bem presente, porque um acto simbólico da sua primeira atividade no exterior tem sido a viagem a México, né? E a aliança Obrador. com López Obrador, o que tem um significado que é um presidente de esquerda. Político também que, de alguma forma, espanta a Venezuela do contexto do eixo. Agora a aliança é México-Argentina. Outro eixo. E o grupo chamado Grupo de Puebla. O primeiro eixo não deu muito certo, não. Então, o Grupo de Puebla, que se constitui com a hegemonia mexicana e com também componentes da esquerda chilena e colombiana, vai ter, na semana próxima, uma reunião significativa em Buenos Aires. E eu acho que esses dados constituem um pouco essa estrutura de sentido que está tentando dar Fernández a sua, digamos, alinhamento externo, né? O confronto com o Brasil está muito claro. Para esse evento que vai ocorrer essa semana próxima, significativamente foram convidados todos os partidos de esquerda ou social-democracia que estão hoje no poder ou estão em uma luta política, né? E a figura de Dilma Rousseff, paradoxalmente, está. Haddad estará presente nesse evento, assim como outros. Então, eu acho que isso tem um significado, uma mensagem assim global, de que há uma frente que se está constituindo, que transcende as fronteiras nacionais. Então, deixando isolada a Venezuela, que é um exemplo terrível, né, do que seria... defender a Venezuela nas atuais circunstâncias é uma estultice, né? E está se constituindo um novo perfil que tem como objetivo, de alguma forma,
ser o contrabalanço ao que o Brasil hoje representa. A segunda questão interessante também e que chama a atenção, o primeiro chamado do exterior que recebeu Alberto Fernandes foi do presidente dos Estados Unidos. Algo que mostra o interesse dos Estados Unidos com respeito a um fenômeno que é o fenômeno da dívida externa argentina, que cresceu enormemente durante esse período e que vai ter um processo de renegociação. Se houver moratória, vai prejudicar muito então o cenário é muito difícil para esse governo que se apresenta hoje. Eu sei, mas a pergunta que eu fiz, eu fiz é o seguinte: você falou da importância que o kirchnerismo teve na eleição do Fernandes. Citou até as províncias aí e tal, a geografia da eleição. Sim. Perguntei eu, você acha que foi uma lição aprendida pela esquerda argentina do que a esquerda brasileira não fez? Que foi se dividir entre Ciro? Eu creio que sim. Marina e Haddad eu creio que sim, que há um aprendizado. Eu acho que deu no que deu? Depois Bolsonaro se elegeu? Há um aprendizado. Eu acho que as experiências são singulares, né, por los contextos, pelos atores que tem, mas ensinam. Há ensinamentos que fazem parte do erro cometido pela esquerda brasileira, né, que levou a isso que a gente está vivenciando. Que é um erro histórico da esquerda na América Latina, né? Se dividir. Então, eu queria só colocar uma coisinha, já que a Luiz está falando dessa divisão. Aliás, eu acho que é um erro até da política brasileira o processo da divisão. Quando houve no período militar o bipartidarismo, e que eles durante eu acredito que foi ainda durante o período militar que se abriu para o pluripartidarismo no Brasil. Foi o governo, foi na distensão. Na distensão do Geisel. O governo Geisel ainda. Que já com aquela intenção, vamos dividir a esquerda. É melhor, a gente enfrenta uma esquerda dividida por causa do ego de cada cidadão, de cada político. Ele coloca o interesse pessoal acima de tudo. Eu vejo assim, quer dizer, eu posso estar errado, mas eu vejo assim. E a esquerda dividida, a direita dividida, a direita não se une para combater a esquerda e vice-versa. A direita se uniu com o Bolsonaro, né? Não, mas não por movimento dos outros partidos, porque Centrão se une por única e exclusivamente interesses políticos. Esse fisiológico, mas eu falo o pensamento conservador brasileiro, ele claramente se uniu em torno de Bolsonaro, sobretudo no segundo turno, né? Sim, eu acho que eu falo. Né, nesse caso, sim. União que se desse no primeiro turno, na esquerda, mas se você falar... não existe história, né? Eu só apontaria para vocês que eu colocaria em suspenso esse conceito de esquerda, né? Porque a gente está pensando que o governo de Alberto Fernandes poderia ser uma alternativa da esquerda, mas quando você analisa... Mas não vai ser liberal, né? Vai ser sim, mas acontece que há um movimento ocorrendo que é muito significativo para o modelo argentino. Vocês sabem que a figura do Francisco, o Papa Francisco, é um ícone, né? Que tem construído na Argentina um debate muito forte. Há uma grande parcela da Argentina que está contra la retórica, la lógica do Francisco, esse modelo de organização da igreja novo. Mas o Francisco está trabalhando faz tempo na construção de um modelo econômico capitalista alternativo que tem toda uma tradição peronista. Isto é o humanitarismo cristão com uma sociedade de mercado, mas que tenha um apelo social. Isto é, um capitalismo social de mercado. Social-democracia. Mas com uma vertente nacional, né? Com essa coisa que tem o peronismo dessa perspectiva nacionalista. Paradoxalmente, durante esses últimos 4 anos, o Francisco não apareceu na Argentina, não convalidou a gestão do Macri, isso foi um desrespeito assim político importante. E agora uma das novidades é que o Francisco vai para a Argentina e a ideia é que se vai construir um consenso nacional novo, um pacto nacional que integraria igreja, Estado e empresariado.
Então, essa perspectiva é uma perspectiva que nós no Brasil não vivenciamos, né? E o aspecto do catolicismo na Argentina é um elemento também muito forte na configuração da política argentina. No Brasil nós estamos vivendo aí um avanço evangélico. Pois é, e na Argentina não existe isso. Não existe. Nos termos que a gente vive aqui não existe. Então, há um arranjo novo que eu acho que a minha confiança passa não pela perspectiva de uma liderança renovadora, revolucionária, sino pela reconfiguração de um pacto social que permita uma governabilidade, que permita e um governo que seja sensível às demandas das comunidades desfavorecidas, que hoje são crescentes. Então, não vejo um governo revolucionário com esta chegada de Fernández. Eu espero que apenas lo que se apresenta aí é um rearranjo dentro de um liberalismo que será mais democrático em alguns aspectos, mais social. Muito obrigado. Deixa eu fazer duas perguntas, porque antes de encerrar esse bloco, digamos, mais internacional, partir para o local. Tem duas perguntas que senão não vou me perguntar para não ter feito. A primeira é... A gente fez, quer dizer, fizemos aqui o advogado do diabo da esquerda. Deixa eu fazer também o advogado do diabo. O jornalismo tem que ter contraditório, claro, né? O advogado do diabo da direita liberal. Você falou do Chile. E eu por acaso, como falei, em junho estive no Chile também. Eu estive na Argentina, cruzei ali pelos Lagos Andinos, fui para o Chile. Para Mendoza, para Bariloche. E cruzei pelos Lagos Andinos, fui para... que também já conhecia. E eu tenho uma história engraçada, porque eu estive no Chile em 2013, em junho de 2013. Saí do Brasil bem economia, bem governo Dilma Rousseff, estava pleno emprego. Chego no Chile, explode jornada de junho e me perguntam o que houve. Eu não sei. Eu saí de lá, o país estava bem. Acontece. E estava agora em junho no Chile e passei... Quando fui visitar La Moneda, tinham protestos enormes em frente. La Moneda, para o ouvinte, é o palácio do governo, do sede do poder da Argentina. Bombardeada por Pinochet. Bombardeado por Pinochet. Tragicamente, aquela jornada trágica. Pinochet e Allende morreu ali, Salvador Allende. É uma lembrança muito triste. Aquele tanque entrando, né? Não, bombardearam mesmo. Com caça. Poxa, a gente sabe. O símbolo político. Aquela foto é... Mas, enfim, eu fiquei espantado com protestos em junho ainda. Eram os jovens estudantes na época? Não, era estudante magistério. Magistério. Como está no Peru agora também. Sim. Só no Peru, por enquanto, só magistério. Mas protestos grandes. E eu fui com meu filho e tal, eu falei, filho, fica... Tinha muita polícia bem paramentada para enfrentamento. Usavam roupas que pareciam moto de piloto de moto velocidade. Toda armadura, né? E eu andei no meio dos protestos, né? Andei no meio da polícia. Não houve confronto, senão também não teria chegado tão perto, né? E até essa curiosidade de jornalista, eu queria estar no meio do burburinho para sentir. E senti um clima pesado, né? Muito pesado, que acabou se configurando. Depois já era a chama que arderia, né? Agora no último mês, né? No último mês. E o que eu acho do Chile, que assim, é curioso, porque o Chile está bem economicamente. O Chile não está em crise econômica. Geralmente, a convulsão social ela vem em momentos de crise. Né? História, você é historiador, eu gosto muito de história. Cheguei a fazer história, mas não larguei o curso. Mas gosto muito de ler. Então, se história ensina alguma coisa, é que o momento de crise é um momento de convulsão social. E além de ter essa característica, os dois movimentos começam por uma coisa menor, aparentemente menor, que é o aumento da tarifa de transporte público. No caso da jornada de junho e de março de 2013, foi aumento de passagem de ônibus em São Paulo. No caso do Chile, aumento do metrô em Santiago. E caminham por uma pauta muito difusa. Uma pauta difusa. Qual é a pauta do projeto? Você não sai a pauta. A pauta é a pauta difusa. Redistribuição de renda,
ela não tem uma... Ela é muito difusa. E no Brasil, isso acabou, se você pegar 2013, 2015, 2016, isso acabou em Bolsonaro. Né? Enfim, você não acha que esses protestos eles começam de uma maneira e acabam terminando de outra? E qual é a causa no Chile, se no Chile a economia está bem? Aloysio, você observou isso. Eu acho que os dados macroeconômicos de Chile sempre colocaram como um exemplo. Sim, na América do Sul. Do modelo que deu certo. Mas quem tem uma presença, ou digamos, um contato mais profundo com Chile, não deixa de ver o que esse modelo produziu, um aumento da desigualdade, da distribuição de renda muito grande. Então, eu também estive recentemente em Valparaíso, num evento, e a gente conversando com os populares, com as pessoas, manifestavam já, eu fui em dezembro do ano 2018, um mal-estar econômico em função de tarifas, e vocês vejam como isso se repete, da desregulação, este modelo neoliberal que desregula as tarifas, tem um sujeito, digamos, de percussão, que recebe toda isso, que são as classes populares. As tarifas, a incapacidade de poder ter uma casa quente, não tem calefação, não tem condições, a alimentação era muito básica. No Chile, calefação é vida e morte. É fundamental. Né? Então, são coisas que aqui no Brasil mas a gente não percebe. É verdade, mas a falta, o aumento das tarifas de gás é um elemento contundente para qualquer revolta na América do Sul. Né? Só para dar um exemplo, não é só na América do Sul. Você vê por que a Europa Ocidental não briga com o Putin? O gás, né? Se Putin fizer assim no gasoduto, a Europa volta a queimar carvão ou lenha ou morre de frio. A Alemanha, sobretudo. A Alemanha, sobretudo. A dependência da Putin Alemanha. faz assim no gasoduto. Só fechar. Só fechar. Então, a gente aqui tem um problema do ar-condicionado. Quem mora... média, né? A classe média sofre com ar-condicionado e olha, as classes Marcelo, populares sofrem com a falta de gás. Eu morei no estado de Connecticut 12 anos. Sabe se não tiver calefação, amigo, ó, não dá para ver. Você tem que dormir na frente da lareira e queimar madeira. E não tem, e ninguém aguenta. Porque... Sim, mas é que ele falou que para o Chile e para a Argentina são coisas assim de subsistência. De subsistência, que starta mesmo, é o gatilho de uma... Então, é verdade, e a gente não tem essa noção. Essa lógica de desregulação de tarifas nivelada pelo mercado, se não tem um subsídio do Estado, infelizmente não há condições dessas pessoas, a grande maioria, poder ter uma vida mínima. Então, isso desestabiliza qualquer modelo político. Ou seja, alimentação, saúde e combustíveis são as chamaradas, digamos, que estupim de qualquer processo dessa natureza. E então Chile hoje está pagando uma conta de 30 anos de contenção. Universidades, e vocês veem que o reclamo é feito também com uma mensagem que é muito simbólica para nós. Eu acho que nós temos que estar atentos a isso. É decir, a reforma que foi nos anos 74, 75, o governo Pinochet ainda. Foi o modelo que nosso ministro de Economia está querendo implantar para as aposentadorias. Sim, mas já foi derrotado no Congresso. Mas a gente tem esse fantasma aí, né? Não, esse contexto, eu até falei sobre isso aqui no programa, para falar do negócio do Flamengo, da mudança do jogo. E falei, no Chile tem... o regime de capitalização da Previdência, que na verdade, Paulo Guedes falou isso aqui, eu acho que hoje é quinta-feira, foi na terça-feira aqui. Paulo Guedes queria adotar no Brasil e foi derrotado no Congresso, é um dos motivos também pelo empobrecimento, pela falta de cultura lá no Chile, foi adotado. Mas só que a Previdência adota uma coisa, hoje, o reflexo vem daqui a 10, 20 anos. Né? E você... A conta vai vir um dia, né? Mas o problema é que, tipo assim, podemos discutir sobre modelo econômico e tal, agora, tipo assim, você não pode implantar ferro e fogo num país. A cultura da economia, você tem que poupar 20, 30 anos para você ter aposentadoria. Foi implantada ferro e fogo no Chile antes de implantar a cultura.
a cultura da poupança. E o resultado está vindo agora. Exatamente. Que é uma população de 60 anos empobrecida, que não tem condições de se manter. Então, isso é um dos motivos, no Chile de... Eu acho que se transformou no lema da juventude. E eu acho que isso também evidencia algo que é muito interessante nessa capacidade de rebeldia dessa juventude. Isso é o pensar, digamos, a questão geracional está invertida. Os jovens estão pensando nos velhos. Solidário. Então, isso é uma questão que chama a atenção muito, porque geralmente os movimentos são inversos. Os movimentos são os adultos tentando proteger as gerações futuras. Isto é a justiça intergeracional. Mas aqui é um processo inverso. Os jovens defendendo a segurança social dos velhos. Então, as coisas estão tomando um rumo que é muito interessante para observar. As consequências do que pode redundar desses movimentos violentos, a gente ainda não sabe, né? Mas a capitalização política disso, não sei quem será o sujeito político, porque a esquerda em Chile também está muito desestruturada. O governo Bachelet foi um fracasso. Inclusive acusado agora barbaramente de corrupção, né? Então, várias acusações. Há uma mensagem que se repete, que essa mensagem no Chile os governos liberais de esquerda não tiveram mudança, porque ele está falando, é verdade. A política econômica foi a mesma. Sim. A Bachelet pode ter tido mais cuidado com o social, mas a política econômica não mudou. Não mudou, nunca houve nos governos de esquerda no Chile nenhuma tentativa de alterar a Constituição que foi deixada pelo Pinochet. Que essa é a proposta. Que é a proposta feita agora. Nunca houve nenhuma tentativa dos governos de esquerda do Chile de se alterar o regime de capitalização da Previdência. A política econômica, o que ele fala é verdade, a concepção macroeconômica do país não altera, sendo esquerda ou direita. E agora está sendo o primeiro questionamento a esse modelo direto, frontal, desses protestos, né? Mas, enfim, a pergunta que eu queria fazer, antes de partir para o bloco do local... Vamos para casa, vamos para a aldeia. Não. Uma pergunta só. Bolsonaro interferiu diretamente na eleição da Argentina, como talvez nenhum outro presidente brasileiro tenha feito. Né? Fez declarações diretas. E, conhecendo a Argentina, superficialmente, como você disse, mas ou não... conhecendo o ethos. Mas... eu inclusive me identifico muito. Eu falo de temperamento, me julgo mais argentino que brasileiro. Sim. Eu gosto do jeito de vocês. Mas me identifico. Mas a argentino não gosta de que ninguém se meta, né? Vocês, antes da Guerra das Malvinas, para manter Buenos Aires, vocês derrotaram a Inglaterra. Vocês têm isso na fundação de vocês, né? Pouca gente sabe, mas a Argentina derrotou a Inglaterra a tiro em Buenos Aires, em guerra de rua, para manter o controle do prata, no século XIX. Isso foi um ato assim que faz parte da então eles têm muito orgulho. História. Né? Disso. Então a interferência de qualquer poder estrangeiro, um país que derrotou a Inglaterra a bala, tem muito orgulho e não deixa ninguém se meter na sua política nacional. E Bolsonaro se meteu muito. Você acha que isso ajudou essa interferência desastrada de Bolsonaro, que nunca foi feita antes por nenhum governante brasileiro? O próprio Figueiredo, por exemplo, na Guerra das Malvinas, que a gente citou aqui agora, em 82, não deixou, diferente do Chile, o Figueiredo não deixou que, mesmo com pressão do Reagan, presidente dos Estados Unidos à época, que se usasse bases brasileiras para atacar a Argentina. E tem uma frase muito inteligente de Figueiredo: nós vamos morrer vizinho da Argentina. Nós nascemos, vamos morrer vizinho. Eu não quero problema com a Argentina. E Bolsonaro interferiu diretamente e causou um... Eu coincido contigo que, digamos, é o abraço do urso, né? É um abraço que ninguém quer. Apesar de Macri ter mostrado uma simpatia pela vitória do Bolsonaro numa primeira instância, quando se revelou que estava por detrás da figura de Bolsonaro, que era desconhecido na Argentina, mas que se imaginava que era uma figura que trazeria para o Brasil uma reviravolta bastante significativa, houve um reacomodamento dessa política, né?
E tanto é assim que uma mensagem desta semana do chanceler argentino respeito chamando a atenção de desapropriadas digamos las declarações de Bolsonaro sobre o triunfo de Alberto Fernández, que digamos que cria um mal-estar diplomático que não favorece a ninguém. Então, eu acho que as fotos do Macri com Bolsonaro foram muito apropriadas por o grupo opositor para fazer uma campanha, sobretudo porque digamos, na Argentina há uma adversão muito grande para esse tipo de ideologia, né? E isso gerou também, eu acredito que influenciou, não decisivamente, mas sim em uma parcela da população, sim. Você acha que isso a gente pode ter problema entre Brasil e Argentina por conta dessa relação entre Alberto Fernandes e Bolsonaro? O que eu estou vendo que se está... E Alberto Fernandes também responde, fez o Lula livre. Se está fortalecendo... Virou um ping-pong. Se está fortalecendo... Bolsonaro começou, mas o Fernandes bateu de volta. Eu acho que isso não contribui... Aonde vai acabar isso? Não contribui, mas eu acho que, voltando um pouco a esse grupo de Puebla, essa tentativa de construir uma nova hegemonia de umas... pseudo-esquerda, não sei como a gente poderia chamar isso. Que quebrou a economia brasileira. Mas esse grupo, há uma aliança assim, tácita entre Fernandes e o PT. Isso está formalizado. Ele fez o Lula livre. Então, eu acho que a gente vai para um conflito, sim, um conflito de significantes. Não é um conflito econômico. Las declarações de Bolsonaro falsas sobre a mudança de empresas multinacionais para o Brasil foi desmentida violentamente. Isso gerou um mal-estar também com toda uma série de atores empresários na Argentina. Está sendo comentado isso como um acto irresponsável. Então, estamos vivendo uma disputa ridícula. Não é nenhum amante da verdade, né? Uma disputa que não leva... Como também o peronismo também nunca foi, né? Não. Então, a gente está nesse enclave dessa disputa de discursos e vamos ver o que vem pela frente. Mas eu acho que vem um acirramento desse conflito, porque pode ser o resultado desta nova configuração dessa esquerda que se reformula e não sabemos qual é o perfil, mas que está aí. Só uma marcante coisa, o João da Costa Cunha, o ouvinte, ilustra Luiz, você assistiu o filme Coringa, que fez uma crítica social e um apelo à justiça social. Isso tornou um símbolo das manifestações no Chile. Você acha que esse filme influenciou nessas manifestações? Eu estive no Chile, eu não posso dizer se o filme influenciou ou não. Mas eu vi uma análise do Lobão, cantor, compositor, escritor, feita na terça-feira, divulgada na rede social, muito interessante, entre o filme Coringa e o bolsonarismo no Brasil, né? Lobão apoiou o Bolsonaro, depois rompeu com o bolsonarismo. Eu acho, o João da Costa Cunha, que você deveria ver, está disponível no YouTube. Ele faz uma analogia muito interessante entre o bolsonarismo e o que está colocado no filme Coringa. Com a qual eu tendo a concordar. Mas, em relação ao Chile, eu não tenho esse conhecimento do Chile para dizer se influenciou ou não. Agora vi, de fato, as máscaras do palhaço nas manifestações chilenas, então alguma influência teve. Agora, até que ponto foi, é difícil de mencionar. Mas não foi massiva, não. Acho que isso é representativo de um determinado grupo social, mas a cara dessa manifestação é outra, né? Eu acredito que não é essa, né? Mas a gente vive nesse mundo de configurações globalizadas, de iconografias que transcendem as fronteiras. Até diante outro filme, aquele filme tem aquela máscara daquele... Ai, meu Deus, do... Jason? Não. Dos Black Blocs usavam, aqui em 2013, usavam aquele filme... Aquela menina, atriz Natalie Portman, V de Vingança. Teve aquela máscara do V de Vingança usada no também Black em São Paulo. Sim. Isso, então, eu acho que tem alguma influência, mas não tanto, né? Enfim.
Vamos falar da UENF. E vamos ao bloco agora de intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. A Rio Piscinas Campos tem as piscinas dos sonhos com o precinho que cabe no seu